Então, boa noite a todos e a todas. Quem está falando aqui é o Romeu. Eu sou membro da comunidade Azuan, aqui na Vila Yamaguchi, em Jaguariúna, estado de São Paulo. E a Rede Azuan, então, está promovendo esse evento hoje, que a gente vai estar ouvindo aí o depoimento do Diego, né, que passou 5 anos na comunidade Azuan, lá em Suzuka, no Japão, e hoje ele veio dar um depoimento aqui sobre essa experiência dele. Bom, a programação hoje, então, eu vou, no início, fazer uma breve apresentação sobre a comunidade Azuan, e depois o Diego vai falar sobre a experiência dele. E no final, então, nós teremos aproximadamente 30, 35, 40 minutos para perguntas. Mas eu peço já, né, durante a apresentação, quem tiver perguntas para fazer, para ir colocando no chat. E aí, no final, então, a gente vê essas perguntas, né? E vê perguntas também que tiverem coincidentes, né? A gente junta tudo. Então, é isso. Eu vou, então, agora compartilhar uma tela, fazer uma apresentação aqui sobre a Rede Azuan. Então, nossa programação hoje é para terminar às 21 horas, pontualmente, né? E vamos ver, então, se a gente consegue responder também todas as perguntas até esse horário. Então, vou compartilhar a tela aqui. Entrou aí para vocês? Sim. Todo mundo está visualizando? Estou. Okay. Bom, então, o que é essa rede Azuan, né, que é a rede que está promovendo esse encontro de hoje? Então, a rede Azuan, essa aqui travou, aqui não está voltando. Na verdade, deixa eu ver aqui. Estão vendo, então, né? Então, primeiro esse nome, né? Azuan, da onde saiu esse nome? Então, esse nome, na verdade, foi inspirado na música Imagine, do John Lennon, né? E que na última estrofe lá, ele diz, "And the world will be as one", né? O mundo se tornará um. Então, essa foi uma inspiração nessa música que essa rede foi criada, né? E ela tem como objetivo, né, construir esse mundo único, esse mundo né, um mundo sem barreiras, sem conflitos, sem fronteiras, né? E essa tem como esse objetivo construir esse mundo de barreiras, sem barreiras entre as pessoas, né, entre os países, né? E tentar ver essa realidade como é o nosso próprio planeta, né? Que é um só. E essa comunidade, então, começou lá no Japão, e várias pessoas que vieram das vilas Yamagishi em vários locais do Japão se reuniram na cidade de Suzuka. A cidade de Suzuka, ela fica ali mais para o centro do Japão, ela é famosa porque tem lá o circuito de Fórmula 1, né, o circuito de Suzuka, e essas pessoas se reuniram lá. E são todas pessoas com muita experiência, né, de construir, de viver em comunidade. E a proposta é de construir uma comunidade aberta, né, dentro do bairro, uma sociedade harmoniosa, né, dentro da cidade, né, que uma sociedade que possibilita a pessoa viver como ela é, né, sem essas máscaras, esses condicionamentos, né, essas coisas que existem na sociedade hoje, que as pessoas têm que se formatar para ser aceito na sociedade. Então, a ideia era construir uma sociedade em que as pessoas fossem do jeito que elas são, né? E também que fosse um local de aprendizado para a construção de uma sociedade sustentável. Então, no início, né, no ano 2000, essas pessoas se reuniram lá com muita vontade de construir essa comunidade, essa sociedade, né? Então, e aí uma coisa, né, através da experiência dessas
pessoas que estava claro que queriam uma sociedade que a gestão fosse feita através de conversas, né? Não através de direitos e deveres ou através de hierarquia, mas através das pessoas conversando, se entender, e dessa forma, então, seria feita a gestão dessa sociedade, né? E todo mundo, então, estava muito consciente de que a conversa mútua, né, a conversa de coração para coração, né, de pessoa com pessoa, né, é muito importante. E, para isso, então, já pensando em ter vários momentos de conversa, ter mais momentos das pessoas conversarem do que propriamente trabalhar, né? E isso, né, era a proposta, o propósito. Mas o que aconteceu, né? Então, as pessoas se reuniram lá com essa vontade de fazer isso, mas parece que quanto mais conversava, menos amizade, mais desentendimento, né? As pessoas vão formando opiniões umas das outras, vão cristalizando isso e ficando difícil o relacionamento. Então, parece que, em um determinado momento, quanto mais conversava, menos amizade, mais distantes as pessoas ficavam, né? Isso também porque as pessoas não têm o costume de olhar para dentro de si, né? Não tem esse costume de pensar na essência das coisas. As conversas ficavam muito sobre o trabalho, como fazer as coisas na prática, e essas conversas mais profundas de olhar para dentro de si, procurar ver a essência das coisas, não é um costume na sociedade, né, até hoje, né? E acontecia muito quando as opiniões não combinavam, né? Por que não consegue conversar só porque as opiniões não combinam, né? Isso é uma questão. Aí ficou claro, né, que apenas a vontade que as pessoas tinham ou a experiência que elas tinham já de vida em comunidade não era suficiente, né, para conseguir fazer essa sociedade de conversa mútua, essa sociedade em que cada um realmente pudesse viver livremente, né, do jeito que é, né? Então, por que não realiza essa conversa mútua? Então, ficou muito claro que precisava pesquisa para isso, né? Somente a vontade, somente a experiência não era suficiente para construir isso que todos estavam querendo construir, né? E aí, então, algumas pessoas em Suzuka, né, passaram a fazer pesquisa, né? Foi fundado o Instituto de Pesquisa Science, né? Que é com o objetivo de explorar a essência das pessoas e da sociedade, né? E esclarecer também, procurar jogar luz ou enxergar como que é o ser humano naturalmente, não esse ser humano condicionado a viver na sociedade hoje, né? Cheio de ficções, né? Que amarra as pessoas, né? Então, esse método Science, né? Science, na verdade, é uma sigla, né? É uma sigla em inglês, que é de Scientific Investigation of Essential Nature, né? Que a gente traduz aqui como investigação científica da essência natural. E o Z, que tem no final, né, do Science, ele tem o significado de vazio, nada, quer dizer, pesquisar a partir do zero, né? Pesquisar não já com ideias preconcebidas, né, mas pesquisar realmente para tentar ver sem esses pressupostos, né? Então, é um método de pesquisa em que se procura ver as coisas a partir do zero, né? E procurar conhecer como que funciona o pensamento humano, né? Como é o fato, a realidade, né? O que é essa tal realidade, né? Como é isso, né? Como é o original, a essência das pessoas, o que será isso, como será isso, né? E realizar, né, o ideal. Então, esse é o método Science, né, que esse instituto de pesquisa utiliza para pesquisar. E essas pesquisas que são feitas nesse Instituto Science, né, vão muito tentando ver a origem das coisas, o original das coisas e os fatos, a realidade como ele é, né? E procurar enxergar, né, essas ficções que a gente tem, né, como leis, o dinheiro, né, empresas, fronteiras, tudo isso são coisas que o ser humano criou, né? As fronteiras, você olha o planeta, não existe fronteira. O ser humano é que inventou isso e depois construiu muros, construiu cerca, né? O dinheiro também, né? Uma ficção, né? Que pega um pedaço de papel e o ser humano mentalmente atribui um valor àquilo, né? Então, são coisas que o ser humano, né? As leis, a mesma coisa, né? Assim, os seres humanos é que construíram as leis, né? Elas não são coisas concretas, né? São coisas que o ser humano inventou
e subjetivos, né? Tanto é que tem tanto advogado aí, cada um interpreta do jeito, subjetivamente, as leis, né? Então, e a gente percebe que essas coisas, essas ficções que o ser humano mesmo criou, acaba amarrando o próprio ser humano, né? E a ideia, então, né, utilizando esse método Science, procurar ver, né, como que a gente se liberta dessas ficções. Não está rodando aqui o... Vamos ver se vai aqui. Pronto. Então, utilizando os métodos Science, sair, se libertar desse mundo das armadilhas autoimpostas, né, pelo próprio ser humano e viver no mundo né, sem essas fronteiras, sem essas barreiras, sem essa divisão, né, de rico, de pobre, de que o dinheiro traz, né, e obrigações, direitos e deveres, e tentar ver tudo isso a partir do zero, né? Como será na essência do ser humano? Como será uma sociedade construída para o ser humano ser feliz, né? Não o ser humano se encaixar numa sociedade pré-construída. E esse método Science, então, é utilizado, né, dentro de uma estrutura social, né, do Science, e tem, então, a comunidade, né, a comunidade de Suzuka, que é a comunidade de Azuan, e o Instituto de Pesquisa, que eu já falei para vocês, e a Escola Science. Então, como que funciona? O Instituto de Pesquisa, então, faz essa pesquisa sobre a essência das coisas, a essência do ser humano, e essa pesquisa, então, ela é formatada em forma de cursos, né? Esses cursos são oferecidos na Escola Science, e as pessoas da comunidade, né, que é uma comunidade que gira hoje em torno de 200 pessoas, 150, 200 pessoas, vão fazer esses cursos na escola, e voltam para a comunidade e aplicam aquilo que eles perceberam, aquilo que eles sentiram, aquilo que eles incorporaram, eles colocam na vida dentro da comunidade. E o resultado dessa aplicação na comunidade volta para a pesquisa. Então, é um ciclo ininterrupto, né, de pesquisa, aprendizado, aplicação prática, o resultado da aplicação prática volta para a pesquisa, e isso é um ciclo que não termina nunca, né? E a comunidade, então, lá em Suzuka foi fundada no ano 2001, já tem 21 anos, né? Contínuo com esse processo. E daí, então, saíram vários cursos, várias vivências, né? E também a comunidade foi construída, né, a partir que ia evoluindo essa pesquisa, que isso ia se transformando no curso e as pessoas participando desses cursos, né? Então, por exemplo, né, lá dentro da comunidade tem alguns empreendimentos, né? E uma coisa que foi aplicada na prática lá, né, que tanto a empresa como a sociedade, elas existem para a pessoa ser feliz, né? Normalmente fala que a pessoa trabalha para a empresa. No caso, não, a empresa para o funcionário, a empresa para as pessoas, não as pessoas para a empresa. É uma inversão de valores aí, colocando, então, a felicidade das pessoas em primeiro lugar. E as empresas, como seria, então, uma empresa funcionando, né, dentro de uma sociedade dessa forma, né? A empresa para as pessoas, né? Bom, dentro da Escola Science, então, está em constante evolução, mas atualmente tem esses cursos, são divididos no curso básico e o curso avançado, né? E sendo que os cursos básicos, eles são pré-requisitos para o avançado. Então, aqui no Brasil também, nós temos a Escola Science, né, que oferece esses cursos básicos, né, que é o seminário, o NAICAM, o curso para conhecer a si, o curso para olhar a si, né? E fazendo esses cursos, então, você vai poder participar dos cursos avançados. No final aqui do evento de hoje, a gente vai mostrar o calendário aí dos próximos cursos que estão previstos. Bom, então, falando um pouco mais sobre a comunidade, né, Azuan, então, é uma comunidade urbana, aberta, né? Então, não existe, assim, um lugar isolado, né, onde você diz, aqui é a comunidade. A comunidade são as pessoas, né? A comunidade é o que está no interior das pessoas. Essas pessoas, então, elas vivem espalhadas nesse mapa aqui, nessa foto que vocês estão vendo, esses telhadinhos azuis, né? Essas casinhas amarelas aqui com telhadinhos azuis, são casas de moradores da comunidade. Vocês vejam que eles não moram num local só, não é uma casa
compartilhada, mas num raio mais ou menos de 1 quilômetro, né, para ficar fácil das pessoas se encontrarem, né, e uma distância que dá para ir de bicicleta ou a pé, né, moram, então, os membros da comunidade de Azuã. E tem a fazenda, que é uma fazenda urbana, né, uma área onde se planta arroz, verduras, legumes, né? Tem a estação do Rede Azuã, né? Tem o Centro Cultural da Rede Azuã, né? da comunidade Azuã, e tem o Instituto de Pesquisa, que eu já falei para vocês, tem a escola, né? Tem a outra empresa também, que é uma marmitaria, né? O Curoçã Bentô é uma marmitaria, tem a Azuã House, né? Então, tem vários, digamos, empreendimentos, né? Ou órgãos aí da comunidade espalhados pela cidade de Suzuka, mas todos próximos, num raio de 1 quilômetro, né? Desde a agricultura urbana que se faz lá, né? Até outros empreendimentos também que tem. Bom, então, resumindo, né, a Rede Azuã é uma rede de trabalho para realizar esse mundo esse mundo sem barreiras, sem fronteiras, né, tanto entre as pessoas quanto os países, né? E falando rapidamente agora, vou passar algumas imagens, né, falando rapidamente. Então, a Rede Azuã do Brasil, ela começou assim, na verdade, as pessoas que começaram lá em Suzuka, no Japão, a gente já era velhos conhecidos, né? E essas pessoas começaram lá e a gente sempre teve um intercâmbio, de vez em quando a gente ia para lá, né? E fomos, então, conhecendo, né, e aprofundando nesse trabalho. E em 2016 a gente fundou oficialmente aqui no Brasil, né, a Escola Science do Brasil, né? Várias pessoas também antes disso que já tinham feito o curso Tokou aqui na Vila Yamagishi também foram para o Japão fazer intercâmbio, né? E isso culminou que em 2016 oficialmente então a gente iniciou a Escola Science aqui no Brasil e começamos então a fazer os cursos que eu mostrei para vocês, aqueles cursos básicos, né? Começamos a fazer aqui desde 2016, né, já com esse nome de pesquisa da Science, né? Além disso, tem várias atividades, né, cursos, palestras, intercâmbios, reuniões de pesquisa, que a Rede Azuã vem fazendo aqui no Brasil também, né? Nessa fase agora de pandemia, né, a gente intensificou bastante as atividades online, né, vários eventos online aí foram feitos, né? E encontros também, né, em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, né, que a gente tem feito para apresentar a Rede Azuã. Esse que está aí nessa foto, né, tem uma foto que eu estou junto com ele aqui à direita, e ele está sozinho ali, é o Ono-san, ele morou aqui no Brasil também durante 2 anos, e ele faz parte lá do Centro de Pesquisa do Instituto Science no Japão, e ele vem regularmente aqui 2 vezes por ano para o Brasil, e quando ele vem, então, a gente aproveita e faz também os cursos avançados, né? Então, o Ono-san, ele está previsto para vir agora também em julho, né? E a gente aproveita quando ele está aqui para fazer alguns eventos aí com a presença dele. Então, são vários eventos, né? A Azuã também tem inspirado outros projetos pelo mundo afora, né? A gente faz parte também da GEN, né? Da Global Eco Village Network, e o curso de educação Gaia, né? A gente participa tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão. Esse curso Gaia, para quem não conhece, Educação Gaia, né? É um movimento que começou na Europa, né? Para construir, assim, né? Visando um protocolo, vamos dizer assim, de como se viver de forma sustentável no planeta Terra, né? E aí um curso com vários módulos, né? E a gente participa regularmente aqui. Esse curso também tem em vários países vários países do mundo, e também o Gaia Education tem uma cadeira lá na ONU, né? Sobre habitações sustentáveis. Bom, uma outra atividade que a gente faz aqui também, né, é a Vila Paraíso, né, sempre pesquisando, né, como seria essa sociedade. Então, são com crianças, né, e tem um staff grande, que são jovens que participam aqui da Rede Azuã e fazem a Vila Paraíso. E esse ano também, logo mais, teremos a Vila Paraíso aí. As crianças vêm, tem atividades na horta, tem, né,
a atividade com as galinhas, as reuniões, né? E no mundo também a Rede Wazuan está se expandindo na Alemanha, na Coreia, aqui no Brasil, na Suíça, né? Em vários locais do mundo aí tem expandido. Aqui são os suíços visitando o Japão. Esse daqui também é onde faz as marmitas, lá, a marmitaria, tem aqui a fazenda, né? São a fazenda urbana, isso tudo ali na cidade de Suzuka, né? E o Diego, né? Ele saiu aqui, né, da Vila Yamagishi em 2017 e foi passar um tempo lá, né, na verdade 5 anos, desde 2017, ele tem vivido essa experiência na comunidade Ezuan lá no Japão. E hoje, então, a gente vai ouvir o depoimento do Diego, né, como que foi para ele, né, como é que ele sentiu, como é que ele percebeu essa vida lá de 5 anos na comunidade Ezuan de Suzuka, no Japão. Então, com a palavra, o Diego. Boa noite, pessoal. Legal pela presença de vocês. Espero que gostem da apresentação, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo o PowerPoint? Tá bom. Bom, então, eu vou contar um pouquinho como é que foi essa aventura. Nesses 5 anos que eu passei lá em Suzuka agora, né? Só para contextualizar um pouquinho, assim, da minha história, né? Quando eu fui. Então, primeiro eu formei em agronomia, né? E durante a faculdade eu comecei a me interessar por agroecologia, que foi uma maneira, para mim, seria uma maneira de como contribuir com a sociedade, no sentido das pessoas terem alimentos de qualidade, variedade de alimentos, poderem estar em harmonia com a natureza, e nesse sentido, né? E aí foi também isso que me trouxe aqui para a região de Jaguariúna, né, a Vila Yamagishi, foi para poder conhecer na prática como que era essa produção de alimentos e tal, né? Eu queria também aprender isso para poder repassar para as outras pessoas, né? E desde então, 2010, quando eu vim aqui, eu comecei também a me envolver no movimento da agroecologia. Então, além da produção, de também estar trabalhando junto com outras pessoas, com associações, para a gente poder desenvolver esse trabalho, né? E aí, em 2010, eu vim aqui, na verdade, ainda como estagiário, né, da graduação, e comecei, na verdade, no começo era mais a parte de agricultura e da avicultura, e aos poucos eu comecei a participar dos cursos do Science que já eram feitos aqui, né? Então, a primeira vez que eu participei do seminário em 2011, e depois eu participei do NICAN, pela primeira vez em 2012. E essas participações começaram a me marcar bastante, assim, né? Por exemplo, o NICAN é um curso que você revê sua vida a partir da sua relação com seus pais, das relações com as pessoas próximas, né? E é um curso que você faz de imersão consigo mesmo, assim, né? Sem ter pessoas te falando o que é o que e tal, né? Tem algumas perguntas orientadoras e você vai refletindo sobre como foi para você nesse tempo, né? Então, eu lembro que foi uma coisa que senti que me marcou bastante, assim, naquela época, né? E aí, aos poucos, também eu comecei a participar das Vilas Paraísos, né? Junto com as pessoas mais jovens, o Miguel, as pessoas que estavam aqui. E aí começou a me surgir um interesse de, assim, tá bom, eu participo num curso e durante essa semana é bem interessante e tal, mas quando isso acaba, eu volto pro meu trabalho e eu sinto que tem alguma coisa que não está satisfeita, né? Sinto que tem alguma coisa que não tá tão legal que nem foi aquela semana e tal, assim, né? E aí eu conversando com o Alan, né, que é um dos moradores aqui, ele falou, lá em Suzuka o pessoal já tá com a comunidade já num ponto bem avançado, e o objetivo não é o curso, né? O objetivo é fazer isso, poder viver uma vida plenamente todo dia da sua vida, né? Independente do que você está fazendo, né? E aí eu me animei para ir lá ver como é que era, né? Bom, aí chegando lá, em 2017,
Bom, o começo, talvez até algumas pessoas já ouviram essa história, mas foi bem difícil, assim, para mim, né? Que eu não conseguia falar japonês, praticamente nada, né? Não conseguia me comunicar com as pessoas. E isso me deu bastante estresse, assim, de não poder me abrir como é que eu estava, né? E até isso começou a se manifestar, assim, que além da língua, também tem uma diferença cultural, né? Assim, que é uma coisa que não consigo nem colocar em palavras, assim, direito o que era diferente, mas senti, assim, uma diferença, né? De tudo que eu tinha vivido até então. E isso me causou até alguns problemas de saúde, assim, começaram a surgir umas alergias em mim, teve um dia que eu passei mal de estômago mesmo, assim, né? E aí teve esse comecinho que foi meio que foi foi dificilzinho ali no começo, né? Só que desde o começo, né? Então, quando eu fui para lá, dois moradores daqui, né? O Lúcio e a Nanako, eles estavam lá, né? E aí eles me receberam, principalmente nesse começo, assim, né? Que eu fiquei na casa de um casal que se chamava Nakai. E o Lúcio e a Nanako, eles me davam todo o suporte, assim, de poder participar das reuniões com as pessoas, de estar traduzindo para mim essas reuniões, esses momentos de conversa, de me ajudar a comprar as coisas, né? Porque quando eu cheguei no Japão, eu não sabia nem ler o que está escrito nas coisas, então não conseguia nem fazer no mercado direito, assim, né? Fazer qualquer coisa, eu era completamente do zero, assim, né? E eles me ajudaram bastante. E aí também logo o pessoal da comunidade se mobilizou para me dar aulas de japonês e chegou a ter um momento assim que eu tinha 4 pessoas me dando aula ao mesmo tempo durante a semana, assim. Então eles sabiam da importância disso, né? E lá naquele momento eu comecei a participar junto com outros coreanos e também tinha um pessoal do Japão que também era lá que estava como estudante para aprender esse método Science que o Romeu comentou, né? Então, já falei esse slide. Bom, aí eu fiquei mais ou menos um ano desse jeito, né? E aí, em 2018, foi em abril de 2018 esse, né? Começou propriamente esse Science Academy, né? Que é um ambiente de estudo e aprofundamento no método Science, né? Que é um programa criado dentro da comunidade Yasuan. Então, além de ter a possibilidade de participar dos cursos e tal, tem um convívio com as pessoas da comunidade para experimentar o que é viver na prática essa relação como se fosse uma grande família, né? E aí a gente até mudou para uma casa onde vocês podem ver na foto da direita, era o pessoal que começou a estudar junto comigo naquela época, né? Então a gente morava nessa turma dentro dessa casa e a gestão da casa, tanto naquela época a gente fazia a nossa própria comida, a questão da limpeza, a gente ia conversando e fazendo isso mutuamente, né? Então já era um espaço para a gente saber e experimentar as nossas relações, né? Experimentar se a gente conseguia se abrir sobre qualquer coisa, se a gente conseguia pensar sobre a limpeza sem ficar responsabilizando uns aos outros, mas fazer isso a partir do que vem de dentro de cada um, né? Era um ambiente que, ao mesmo tempo, a gente morava e funcionava como uma experiência prática do dia a dia, né? Além disso, uma outra coisa que tinha dentro da academia é a questão, por exemplo, dos pais da comunidade, né? Que era como se fosse a gente, cada um era adotado por um casal, assim, alguma coisa assim, e funcionava que eles geralmente já era quem tinha uma certa intimidade com a gente, né? Então, que nem no meu caso aqui, na foto da esquerda, o primeiro da esquerda é o Alan, né? E no fundo são os dois que eram o pessoal que me acolheu dessa maneira, né? Então, de vez em quando eles faziam uma jantinha, eles perguntavam o que eu queria comer, era uma oportunidade de eu dar uma mimada, assim, né? E aí também eles ouviam minhas conversas, assim, né? Era um ambiente para eu poder me abrir o que estava acontecendo comigo naquela época, né? E no dia a dia,
sempre teve muito foco na gente poder fazer reuniões de conversa e pesquisa, né? Então, a gente tinha tanto conversas do que ele estava pegando com a gente no dia a dia, assim, né? Por exemplo, durante o trabalho, como é que estava para mim fazer o trabalho, como é que estava o convívio na casa. Então, a gente tinha várias reuniões em vários formatos para poder se abrir e deixar mais claro realmente a vontade do que, como queria estar fazendo, né? Como podia aproveitar da melhor maneira, né? Por exemplo, esse primeiro que está escrito aí, Put Me, é um espaço onde tinha duas pessoas e eu falando sobre minhas coisas para essas duas pessoas, né? Então, eles, e aí, como é que tá o dia a dia? Você não tem vontade de fazer alguma coisa que você não está fazendo? Era uma coisa bem assim, bem simples, né? De você poder se abrir, de eu poder me abrir. E com isso a gente ia clareando melhor, assim, o que eu queria fazer, como que eu queria passar o dia a dia, né? E isso a gente também, por exemplo, dentro dessa reunião, a gente pensava sobre, por exemplo, o calendário de cursos que eu ia participar. Então, tem vários cursos e cada um talvez se adapta melhor para uma fase de cada pessoa em que ela está vivendo e a gente ia conversando a partir disso, né? Desses cursos, dentro dessa pequena reunião, para poder adequar o meu dia a dia, a minha maneira de fazer, com o meu estado naquele momento, né? Bom, então, uma dos estágios que eu fiz foi na Suzuka Farm, né, que é a fazenda, administrada lá pelo pessoal de Suzuka. Então, hoje deve ter mais ou menos umas 15 pessoas trabalhando, assim, né? Ao longo do ano deve ter umas 20, 30 variedades de verduras que são produzidas. E eu tinha a oportunidade de fazer a prática de estar experimentando trabalhar com as pessoas da comunidade, né? Então, também eu fiz esse estágio na marmitaria, né? Também tem chama Ofukuro-san, que é a marmitaria em Suzuka, né? Então, aqui deve ter mais ou menos umas 40 pessoas trabalhando, assim, né? E a gente estava produzindo mais ou menos 700, 800 refeições todo dia, assim, né? E muito caprichado, né? Mas quando eu cheguei lá no começo, assim, na verdade, eu tinha eu estava num estado assim, de muita insatisfação e com relação a qualquer coisa, na verdade, assim, né? Então, tinha um trabalho, por exemplo, ali que era de fazer as marmitas onde a gente vai passando na esteira. E quando eu vi aquilo, eu associei ao filme do Chaplin, né? Que é o Tempos Modernos, né? Que tem um cara que fica lá apertando os parafusos e fica louco. E aí me surgiu um sentimento, pô, mas isso aqui não é. Fala que é uma empresa para pessoa, mas tá fazendo igual o Tempos Modernos aqui. Me vinha muito um sentimento de insatisfação, de crítica, assim, né? Até por exemplo, com relação ao conteúdo das marmitas, assim, né? Pô, mas não tem pouca verdura, né? Então eu ficava preso nessas coisas e não tentava olhar, por exemplo, como é que era feita, como é que estava, onde estava o foco da relação humana, por exemplo, ou para quem estava se fazendo aquelas marmitas, né? Qual o sentimento por trás disso? Então eu fiquei muito tempo assim preso nesse tipo de sentimento, sem ter interesse em qual que era realmente a proposta do que estava se tentando se fazer, né? Mas aí, então também, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu estava com uma coisa muito assim de querer me mostrar meio fortão, assim, né? Então sempre o pessoal perguntava, tá tudo bem com você? Eu falava, não, tá tudo bem, que lá em japonês eles falam daijoubu, né? Então qualquer coisa, Diego, você tá daijoubu? Não, tô daijoubu, tá tudo bem, assim. Não falava que às vezes estava triste, que às vezes estava cansado. E eu também sempre, assim, estava sempre chegando. O pessoal fala, pô, você é brasileiro, mas você é mais pontual que o pessoal do Japão aqui, né?
que chegava sempre na hora, assim, né? E eles lá não tem tanto, assim, combina-se o horário de fazer as coisas, mas tem uma certa, assim, leveza ao ver isso, assim, né? Não tem um sentimento que surge em relação a alguém que se atrasa e tal, né? Mas eu sempre estava nesse estado muito, assim, muito de preocupado com como que as pessoas iam me ver, assim, né? Bom, aí passou o tempo, né, e começa participando dos cursos, participando das reuniões, no dia a dia, estando numa sociedade, assim, num lugar onde as pessoas não estão te obrigando a nada, não se sentia forçado. Até essa questão do que eu estava me atrasando, que eu não me atrasava, uma vez eu falei na reunião, o pessoal falou, pô, digo, atrasa lá, cara, tenta, experimenta para ver se você tem se você acha que alguém vai falar alguma coisa, né? E aí, até uma vez que eu atrasei, assim, o pessoal falou, conseguiu, né? Deu um passo para frente, assim, né? Não que atrasar seja bom, assim, né? Mas o foco estava nessa questão da pessoa se libertar, assim, né? Da pessoa fazer realmente o que ela tem de verdade no coração, assim. E aí, depois de um certo tempo, mudou muita coisa em mim, assim, né? Então, por exemplo, quando eu recomecei na marmitaria de novo, eu comecei a pensar em para quem que estava se fazendo a marmita, né? Porque a primeira vez que eu fui trabalhar lá, eu só pensava em como acabar logo e como eu fazer menos esforço, né? Porque para mim o trabalho era uma coisa que tinha que ser feita. E aí depois, pesquisando o que será que é o trabalho, se faz o trabalho para quem, né? Eu comecei a ver que tinha a pessoa que ia receber a marmita no final do dia, né? Ou durante o almoço, né? E aí eu comecei a trabalhar com esse sentimento de fazer pela pessoa, né? Então, cada vez querendo fazer mais bonito, mais gostoso, porque começava a surgir essa pessoa dentro de mim, né? Essa pessoa que ia se aproveitar disso, assim, né? E até, por exemplo, a gente faz 500, 600 marmitas num dia. Quando você erra alguma coisinha, para quem está do lado de produzir, não parece muita coisa, né? É um pequeno erro em 600, em 500. Mas para quem está comendo, se tem alguma marmita que não ficou tão bonita, aquela pessoa só vai receber uma marmita naquele dia, né? Então, para aquela pessoa, aquela marmita é tudo, né? Então, isso dá um sentimento de querer fazer todas o melhor possível, assim, né? E até uma vez que me marcou bastante foi um dia que eu fui levar o lixo lá para fora, assim, né, do trabalho. E aí eu jogava de qualquer jeito, assim, lá na lata de lixo, assim, né? E aí eu pensei, pô, mas vai vir alguém pegar esse lixo aqui, né? Aí eu quis colocar do jeito que a pessoa poderia pegar o mais fácil possível, assim, né? Surgiu esse sentimento em mim, que foi uma coisa bem nova, assim, né? De ver a pessoa tá dentro de mim, assim, uma pessoa que às vezes eu nem via ainda, né? Mas começou a surgir esse sentimento em relação às pessoas, né? E aí comecei a entender a importância de se colocar o foco na relação das pessoas, de uma pessoa com outra pessoa, né? Tem o que se faz na prática, mas a partir de qual relação que a gente está construindo isso, né? Seja o que for que seja, né? Então, uma outra experiência que eu gostaria de compartilhar foi que depois de algum tempo eu comecei a participar dentro do grupo de administração e desenvolvimento da marmitaria, né? Então, a gente participava de reuniões semanais, assim, né? Para, por exemplo, pensar qual tipo de marmita que a gente queria desenvolver, enfim, reformas na marmitaria, qualquer questão relacionada à questão prática da empresa, né? Também teve essa experiência, né? E aí, como é que funcionava essas reuniões, assim, né? Então, não tem chefe, não tem superior, né? E aí, na verdade, assim, era eu e mais outro menino, moço da mesma idade que eu, né? E mais dois senhores mais velhos, né? Um tá naquela foto da direita, que eles participavam junto com a gente, né?
Então, eles são pessoas que, na verdade, tinham experiência em administração, experiência com empresas, né? Desde que eles eram novos, assim, né? E aí, por exemplo, quando a gente olhou para as contas da marmitaria a primeira vez, a gente viu que estava no vermelho, né? E aí a gente começou a pensar, então, como é que a gente pode trazer para o azul, né? Como é que a gente pode fazer a marmitaria da Lucro, né? E aí as reuniões, assim, praticamente, o Nakai-san, né, que é essa pessoa que está na foto ali, ele virava assim e falava: como será que a gente pode aumentar as vendas, né? Já lançava uma pergunta, assim, né? Aí aquilo, ao ouvir, começava a surgir dentro de mim o questionamento, né? Como é que será que a gente pode... Talvez se a gente tiver mais tipo de marmita, será que não vão ter mais pessoas interessadas, assim? Será que se a gente melhorar o tipo de ingrediente que a gente está usando não vai ter algum efeito assim, sabe? E a gente começava a jogar aquelas ideias ali, quem estava na reunião, né? E aí, ouvindo as ideias uns dos outros, o que dava vontade de fazer, a gente, isso aí é legal, hein? Vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí cada um se mexia para que a coisa acontecesse, assim, né? Mas não tinha, assim, uma coisa de definir quem vai fazer, quando vai fazer, ou tem que fazer, ou também, assim, por que que você não fez aquilo? Não tinha esse tipo de coisa, né? A gente ia pesquisando, falando a vontade nossa com relação ao que a gente queria daquela empresa no sentido prático, e aí a gente ia vendo como que isso ia se realizando no dia a dia, né? Então tinha vezes assim até da gente depois essa mulher que está de vermelho também, ela é a Kemi-san, né? Ela participou de algumas reuniões com a gente, e aí a gente, por exemplo, fez um lamen, a ideia de vender um lamen, e aí eu quis colocar tipo aquele que sobra do tempurá, né? Aquela fritura japonesa, esse negócio bem calórico, né? Aí ela, não, mas isso aqui fica muito pesado, né? E aí tava eu e outros caras novos assim, mas a gente queria colocar, vai ficar gostoso, hein? Parecia assim, que era a mãe e 3 filhos, assim, escolhendo o prato do que vai comer, assim. Mas a gente estava pensando num produto que ia ser lançado, assim, para ser vendido na marmitaria, assim, né? Então, um clima bem, assim, como se fosse uma família mesmo, assim, né? Outra experiência que eu pude ter lá é nesse espaço comunitário Joy, né? Que é como se fosse uma loja para os membros da comunidade, onde tem alimentos, tanto prontos como ingredientes de tudo que... É como se fosse um mercado em pequena escala, assim, para as pessoas que moram na comunidade, e você usa sem o dinheiro, né? Você vai e usa o que você precisar de acordo com a sua vontade, né? Então, isso também é uma coisa uma experiência que foi muito nova para mim, assim, porque quando eu ia no mercado alguma coisa, não olhava direto para o que eu estava com vontade. Eu olhava primeiro se eu ia ter dinheiro para comprar o que eu estava achando que eu queria ou não, né? E no final, muitas vezes, eu acabava comprando uma coisa pensando mais na parte econômica do que realmente o que eu queria comer, ou que eu estava afim naquela hora, né? Então, aqui, quando você tira essa relação do dinheiro, fica uma coisa mais fácil de ver o próprio sentimento do que está afim, né? E também começa a ver que aquilo vem pelo trabalho de alguém que fez aquilo, né? Não uma coisa assim, não é porque eu tenho dinheiro que eu compro, mas é porque alguém está produzindo, né? O pessoal da fazenda que está trazendo as verduras, ou a gente da marmitaria que estava trazendo as marmitas, a guarnições. Então começava a ver pessoas em tudo, assim, né? E aí é uma coisa que alimenta, uma relação muito diferente de quando eu pensava que eu tinha alguma coisa porque eu comprei, né? É uma relação completamente nova, assim, né? Foi uma coisa que deu para experimentar. E aí, de uns 2 ou 3 anos para cá, também foi inaugurado lá esse refeitório familiar zero, né?
que é também mais um espaço das pessoas estarem aproveitando juntos, assim, né? Então, todos os dias se preparavam alimentos na marmitaria e se levava para comer nesse refeitório, onde cada pessoa ia na hora que quisesse, assim, né? E cada dia da semana ficava a cargo de uma equipe para cuidar, para servir as pessoas e tal, né? Então, quando eu estava na academia, teve um dia que a gente fazia servir as pessoas entre o pessoal da academia. E é muito interessante também, porque assim, vinha comer quem eu tenho relação no dia a dia, pessoas que eu encontrava no trabalho, pessoas que eu encontrava nos afazeres do dia a dia. E aí, por exemplo, quando entrava alguém que eu sabia que estava trabalhando desde as 3 da manhã na marmitaria, eu queria colocar mais comida para a pessoa, assim, né? Essa aqui eu vou alimentar com mais sangue, né? E surgia esse sentimento pelas pessoas, né? E assim, como também era um ambiente muito assim que as pessoas só ia trabalhar quem queria, assim, né? Realmente. Então todo mundo, você sentia que a pessoa estava fazendo de coração, né? Então quando você entra, a pessoa te olha com uma cara assim que bem-vindo, assim, né? E aí a pessoa me servia super bem, né? E no outro dia eu servia essa pessoa. Então ficava assim uma coisa de querer fazer pela outra pessoa, assim, né? Uma coisa que eu estou recebendo e queria retribuir o melhor possível, assim, né? Então isso é também uma coisa assim de acho que a pessoa experimentar fazer o que ela realmente tem vontade, assim, né? E quanto que vem de energia e de sentimento ao fazer assim, né? E aí, em maio de 2021, né, eu me formei, né, como esse estudante da, da academia, né, do programa. E aí a gente fez esse momento de formatura lá, né, onde eu apresentei minha experiência durante o tempo que eu estava lá, as pessoas que me acompanharam todo esse tempo. E veio muita gente, assim, é uma coisa que me deixou muito feliz, assim, no dia, assim, né, de ver tanta gente, assim, interessada em ouvir, assim, né, e ao relatar, eu ia vendo as pessoas que tinham cuidado de mim durante todo esse tempo lá. E aí, depois disso, eu fiquei esse último ano que eu estava lá, né, até 2022, quando eu vim para cá, morando sozinho como membro da comunidade, né? E até esse processo assim de escolher a casa, de fazer a mudança, foi uma coisa também que as pessoas pensaram junto comigo, assim, né? Não é uma coisa assim de cada um pensa a sua coisa, assim, né? Era assim, eu queria um apartamento. Aí teve pessoas que procuraram um apartamento e depois eu fui lá ver se o apartamento estava bom para mim ou não, assim, né? E aí teve a Teruko-san, por exemplo, né? Que é uma pessoa, uma senhora que mora lá, que ela falou: "Você não quer que eu limpe sua casa?" Ah, eu falei: "Ah, já que você tá com vontade de limpar, eu aceito, né?" Porque também, assim, é uma relação, como assim, nesse sentido, assim, de ninguém tá obrigado a fazer, né? Fazer por dever e tal, né? Então, dava para sentir isso dela, assim, né? Que ela não tava fazendo uma coisa que talvez ela ia me cobrar, que é alguma coisa que tinha peso para ela. Sentia que era como se fosse um sentimento de mãe que quer limpar a casa com o filho, assim, né? Então, eu podia receber isso e isso me satisfazia e ela falava que ela ficava mais satisfeita do que eu de estar podendo fazer isso, assim, né? Então, começa a sentir e aflorar esse sentimento das pessoas com pessoas, assim, né? Bom, aí eu passei um ano assim, né? E aí eu voltei aqui para a rede Azuana aqui no Brasil. E fazem um mês e meio, mais ou menos, que eu estou aqui agora, né? E basicamente no dia a dia, assim, principalmente ali com o Miguel, né? Que a gente está trabalhando na avicultura
Então, a gente também está preparando aqui um espaço para poder receber novas pessoas que têm interesse em fazer essa prática do Science no dia a dia, assim, né? Experimentar, viver numa sociedade assim, né? Sem amarras, sem conflitos. Então, a gente faz esse local de trabalho como já um experimento e dessa sociedade, né? Então, assim, o quanto que a gente ali trabalha no dia a dia já está nessa sociedade, né? Quanto que a gente já está num ambiente onde a gente consegue conversar qualquer coisa e fazer só a partir do nosso coração original, né? E aí todo dia a gente tem uma reunião de meia hora, onde a gente fala o que aconteceu no dia, ou pesquisa algum tema que a gente tem do Science com relação ao ser humano, com relação à sociedade, né? Então é um ambiente que eu venho vivendo assim diariamente, né? E além disso, uma outra coisa que tem mobilizado bastante a gente, assim, animado bastante, o que a gente chama de Vila Paraíso, né, que seria como se fosse depois acho que até o Miguel vai poder explicar um pouquinho, assim, mas onde a gente junta jovens para poder receber outros jovens já nessa experiência dessa sociedade, né? Então, de vez em quando, a gente fez 2 encontros desde que eu estou aqui, onde vem uma galera, né, que até está participando hoje aqui tem algumas pessoas aqui que estão participando aqui nosso encontro. E aí a gente conversa como que a gente está, o que tem feito ultimamente, se tem alguma coisa que preocupa, e a gente tenta criar um ambiente onde cada um pode se abrir e colocar assim como está, né? Sem precisar enfeitar, sem precisar se mostrar grande, se mostrar forte, né? É isso que a gente tem tentado fazer, né? Então isso é uma coisa que anima bastante, assim, né? E deixa a gente com bastante energia para o dia a dia, assim, digamos, né? Bom, acho que a parte que eu ia falar era mais ou menos isso, né? Acho que o Romeu vai ajudar a gente aqui na próxima etapa, mas aí eu vou deixar a palavra com vocês um pouco, né, para as perguntas e a gente poder conversar mais de acordo com o interesse de quem está assistindo, né? É isso, Romeu? Sim, então, agora a gente vai então, partir para as perguntas, e depois das perguntas também teria o calendário, né? Os próximos eventos aí da Rede Azul no Brasil, da Escola Science, os cursos e tudo mais. Mas vamos deixar então isso para o final e vamos então para as perguntas. Eu tenho já algumas perguntas aqui no chat, né? E eu pediria então para as pessoas que quiserem, né, ler. A Marli Penteado fez algumas perguntas aqui. Então, se você quiser fazer a pergunta ao vivo aqui, Marli, fique à vontade. Eu não faço questão de fazer só eu direto, mas se você quiser, eu posso fazer. Vamos lá. Vamos lá. O Diego, ele morou no Japão, né? Teve essa experiência aí no Japão, mas e agora ele já falou que está no Brasil, né? Foi uma das perguntas que eu fiz, que ele está em Jaguariúna, né? E aí eu perguntei como que ele está desenvolvendo tudo aquilo que ele aprendeu lá, né? São várias frentes, né? Desde da questão da marmitaria, do restaurante, parará, da fazenda. Então, eu queria que, se ele puder falar, como que ele está desenvolvendo o que ele experimentou lá no Japão, aqui no Brasil, que eu imagino que seja em Jaguariúna, né? Legal. Lá assim, eu fiz tanto um trabalho na fazenda quanto na marmitaria, né? E tinha esse foco do trabalho, mas eu sinto que o foco principal era como que
a gente gerenciava isso a partir de uma relação, digamos assim, pessoa com pessoa, assim, né? Então, por exemplo, assim, quando eu estava na parte da marmitaria de fazer o cronograma de trabalho, tinha algum dia que, por exemplo, alguma pessoa faltava, né? Então, por exemplo, quando essa pessoa faltava, no começo me surgia em mim um sentimento de assim, por que que essa pessoa está faltando, assim, né? De não aceitar a pessoa ter faltado aquele dia, né? E aí, isso levava como material para o curso para saber que pensamento que eu estou me baseando para surgir esse sentimento, né? É um tipo de pesquisa que a gente faz, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa tem que vir, é uma obrigação dela vir. É um pensamento que está incrustado em mim, assim, né? Então, fazendo essa experiência de pesquisa, assim, dentro dos cursos e dentro dessas reuniões que a gente tinha no dia a dia, vai tirando essas questões, assim, mais enraizadas, assim, né? Essas coisas duras que estão dentro da gente e vai poder ver que, na verdade, mesmo a pessoa não tem obrigação de ir, né? Assim, a pessoa... Não é porque... Nem se eu achar que ela tem obrigação, não é que ela tem obrigação, né? A pessoa se move com a força de dentro dela, né? De andar, de caminhar, né? Tem alguma coisa que fez ela ir até lá, né? Então, o foco sempre foi, assim, na questão da relação humana, né? Que tipo de relação que eu quero ter com as pessoas e que tipo de sociedade que eu quero construir, né? A partir dessa relação, né? Então, o que eu trouxe para experimentar aqui é isso, né? Assim, agora o que eu estou fazendo é isso, por exemplo, trabalhando com o Miguel, com o Milton, falando com as outras pessoas na avicultura, né? O quanto que eu consigo deixar o foco nessa relação das pessoas, nessa relação íntima entre as pessoas. É mais ou menos Muito isso. legal a resposta. Bom, então, seguindo a sequência aqui, né? Depois da Marli, nós temos também uma pergunta aqui da Luciene. Tudo bem, Luciene? Quer fazer pessoalmente sua pergunta? Pode ser, Romeu. Boa noite a todos e todas. Boa noite a Romeu, boa noite a Diego, né? Prazer estar aqui com vocês. Diego, né? Parece que você teve no início, né? Ficou meio deprimido. Teve algum sofrimento psicológico, né? Senti assim, uma psicóloga falando, né? Verificando, né? Alguns problemas emocionais. Então, imagino, talvez pela adaptação, por idioma, né? Cultura diferente, individualidades, né? De pessoas que são diferentes, né? Mas queria que você contasse um pouquinho como que foi, como que você conseguiu sair desse estado emocional, porque eu assisti o vídeo, eu vi que você falou que também antes, né, e também hoje você disse que o problema do idioma, né, te deixava muito quieto, né, tal. Então, como que você conseguiu sair disso, né, desse estado emocional, desse sofrimento íntimo, como que foi, como que eram os seus pensamentos, né? E diz para mim, para nós, se valeu e em que sentido valeu para você. Está certo que você já falou, né, algumas coisas, mas queria que você focasse um pouco mais nos seus sentimentos mesmo, como foi, como que será daqui para frente. Beleza. Quanto tempo, né, Lu? Bom, o começo foi bem puxado mesmo, assim, né? E, assim, eu acho que o que ajudou foi, assim, de ter muito espaço para poder falar o que estava sentindo, assim, né? Todo dia tinha a oportunidade de me abrir. No começo eu não queria, né? Eu tinha essa resistência interna de não querer falar, mas aos poucos vendo as outras pessoas se abrindo normalmente sobre as coisas, porque, assim, não é uma coisa de fazer sozinho, assim, né? Mas é uma coisa de ter um ambiente onde as pessoas se abrem e você vê que é seguro se colocar, né? É seguro se falar de si como tá e saber que não está sendo julgado, que não está sendo olhado de maneira torta, né? Então isso cada vez vai dando mais vontade de falar como é que tá
E eu acho que ao longo desse tempo, experimentando isso, né, teve coisas que eu acho que foram se curando, assim, só de estar falando, assim, né? Eu vejo, assim, até que eu era muito revoltado quando eu estava aqui, né? Eu acho que tinha uma parte de querer fazer uma coisa boa, mas tinha também uma revolta, assim, uma coisa dentro de mim, assim, né, que eu não sabia do que era, assim, né? E acho que ao poder experimentar uma sociedade que não precisa se revoltar, eu acho que isso se acalmou dentro de mim, assim, né? E aí, quando você me pergunta se valeu a pena, assim, né? Para mim teve uma coisa pessoal, assim, de tipo assim, mesmo quando a gente fazia todo o nosso trabalho, assim, na agroecologia e tudo, para mim tinha alguma coisa que eu ainda não estava sabendo o que eu realmente queria fazer, assim, né? Eu estava fazendo ali, animado e tal, mas é como se faltasse alguma coisa, assim, né? E aí, experimentando lá agora, foi, é isso que eu quero fazer, assim, né? Assim, falando de maneira assim, colocando em palavras, né? Mas seria esse desejo de morar numa sociedade onde não tem conflitos, onde as pessoas são felizes, independente do formato disso, né? E aí, com isso que nasceu dentro de mim, assim, é isso que eu quero fazer, né? Eu acho que foi a coisa que mais uma coisa revolucionária, assim, para mim, né? Daqui para frente é uma coisa que eu acho que acima de tudo está a minha relação com as pessoas, assim, né? E como que eu trabalho isso, assim, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, assim, que eu pensei ao ouvir a sua pergunta. Vamos então para a próxima, na sequência aqui, a Diana. Tudo bem, Diana? Quer fazer pessoalmente a sua pergunta? Posso fazer. Não, é simples, né? Que uma parte lá do slide do Diego falou do sentimento dele de insatisfação em relação ao plástico, né? Eu queria que ele falasse, né? Que despertou e depois como ficou, assim. Enfim, é só isso. Oi, Diana. Então, como aqui eu estava nesse trabalho muito focado na parte ecológica, assim, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei meio assim, como assim esse tanto de plástico, assim, né? Isso aqui não é ecológico, assim, né? Me veio esse sentimento de insatisfação, né? E isso eu pesquisei esse sentimento também, assim, né? Porque, por exemplo, quando eu estava aqui, eu trabalhava também com agroecologia, assim, né? Então, eu tinha essa vontade de fazer produtos sem agrotóxicos, né? Mas aí, o agricultor ou a pessoa que trabalhava com agrotóxico, eu via ela como inimiga minha, assim, né? É um sentimento de insatisfação em relação àquela pessoa, né? Então, assim, eu queria fazer o trabalho sem agrotóxico e tal, mas o meu estado era um estado de conflito com as outras pessoas que não faziam do jeito que eu achava que elas tinham que fazer, né? Então, ao pesquisar o que era esse meu sentimento de insatisfação com relação ao plástico, também era isso naquela hora, assim, né? Eu estava com o sentimento de falar mal das pessoas ali naquela hora, assim, né? Te tem a vontade de fazer uma produção em harmonia, né, com os animais, com o meio ambiente, com as pessoas, mas qual que é o meu estado e qual que é o caminho que eu estou tentando ir para chegar nisso, né, assim, né? Porque trazendo mais conflito, a única coisa que eu conseguia era separar as pessoas, né? Era deixar as pessoas, eu não consegui conversar e tal, né? Então, olhando para esse sentimento, foi ficando mais claro para mim realmente como que eu quero fazer, né? E aí poder conversar com as pessoas para daí sim poder pensar juntos como que a gente melhora o que a gente acha que não está bom, né? Então, seguindo a sequência aqui, a Regina Tibúrcio está perguntando onde os encontros se dão no Brasil e em Santa Catarina. Vou responder essa pergunta aqui, Regina. Bom, os encontros presenciais têm sido feitos aqui, né, na comunidade Azuan, da Escola Science aqui na Vila Yamaguchi, em Jaguariúna, né? Mas a gente tem feito outros eventos também em outros lugares do Brasil, né? Já fizemos lá em Criciúma, Santa Catarina, o Itamar, inclusive, está presente aqui, ele que
organiza esses eventos que a gente faz lá, né? Fizemos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários locais, e através aí dos cursos, né, essa rede Azuan vai ampliando, e conforme a demanda das pessoas que fazem parte da rede, né, a gente procura fazer os eventos, né, e com uma certa periodicidade. Eu não sei se respondi a sua pergunta, Regina, quer falar alguma coisa a mais? Olá, boa noite. Respondeu sim. Eu moro aqui em Tubarão, né, pertinho de Criciúma, e fiquei bem curiosa para participar. Por isso que eu perguntei, assim. E, inclusive, eu sou de uma cidade que é Jaguaruna. Você olha, interessante. Muito parecido o nome, né? Parecido, é. Muito obrigada. Eu não conhecia, não, eu vi o vídeo, achei muito interessante, fiquei bastante curiosa, assim, de conhecer toda essa sistemática, e eu tenho interesse em participar do encontro quando ocorrer aqui perto. Então, Muito Regina, obrigada. aproveito para te apresentar aqui no canto da tela o Itamar, levanta a mão aí, Itamar, que é de Criciúma, né? Então, seria bom já ficar um contato com o outro aí, né? Tem o chat particular aqui, vocês podem já trocar os contatos aí, para o Itamar também ir te avisando aí dos eventos, né? Próximos eventos que for ter aí na região. Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Bom, a Luciene acho que já foi respondido aí, né? Não, esse dos encontros de jovens, né? Se pode participar uma jovem de 56 anos, aí para os jovens de 56 anos, né? A gente tem eventos específicos, né? Que fazem parte do currículo aí da Escola Science, né? E aí mais para frente agora daqui a pouco a gente vai mostrar o calendário aí dos eventos que vão ter. Quem seria agora? Suzuka, se a pessoa tivesse vontade de trabalhar com algo que não seja fazenda ou na marmitaria, como é? Essa é a Diana, né, perguntando aí. Como que é, então, Diego? Se a pessoa lá em Suzuka não quiser trabalhar nem na fazenda, nem na marmitaria, como que fica isso? A Giana, será que ela... Dá para ver o vídeo dela aqui? Não? Tá. É assim, lá na comunidade em Suzuka, cada pessoa participa o tanto que ela quer do que ela quer só. Então, por exemplo, assim, tem caso que é o marido participa, assim, trabalha na marmitaria, participa de todas as reuniões, e super envolvido, e a esposa dele não tem vontade de participar de nada disso. Então, ela não participa de nada, assim, né? Tem pessoas que gostam de participar só dos cursos e trabalhar onde tem vontade. Em algum outro lugar, trabalhar com foto, tinha esse caso, assim, né? Então, a pessoa faz desse jeito. E tem pessoas que queriam fazer junto o empreendimento também da marmitaria. Aí essas pessoas trabalhavam junto na marmitaria, né? Então, assim, uma coisa cada pessoa só faz aquilo que ela realmente quer, né? Então, essa é uma coisa, a premissa básica, assim, né? De não ter ninguém tem que fazer, tem algo a ser feito, assim, né? Será que responde? Respondeu, Diana? Era a Diana. Foi eu. Ah, tá. Então, o próximo aqui, o Ronaldo, né? Ronaldo, você quer fazer a sua pergunta pessoalmente? Pode ser. Boa noite a todos. A pergunta foi: qual mudança interna você sentiu mais forte após a experiência em Suzuka? Ou seja, assim, após toda a experiência que você tem de vida, reflexão, o que você acha que seria mais essencial para realmente, num trabalho comunitário, fazer diferença no processo? Alguma coisa por aí. Gratidão. Eu acho que é uma coisa que, na verdade, eu ainda estou num processo, assim, né? Mas é essa coisa de fazer junto com as outras pessoas, vendo as outras pessoas como elas estão, assim, né? No começo ali da marmitaria, quando eu comecei lá, eu sentia que, assim, eu queria fazer uma coisa e eu não olhava as pessoas em volta, assim, né?
eu ficava focado naquilo que eu queria fazer, assim, né? E aí eu sentia que eu tratorizava tudo em volta, assim, né? E e acho que isso não era, nem me satisfazia completamente, nem com as pessoas que eu estou fazendo em volta, elas ficavam satisfeitas, porque eu estava passando por cima muitas vezes do sentimento delas, assim, né? Então, de tentar ter esse foco, assim, né? Que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma história, né? E cada dia a pessoa tem uma vontade, cada hora ela está em um certo momento dela, né? Tentar colocar o ouvido e o olhar nessa pessoa que está na minha frente na hora ali, assim, né? Deixar um pouco de lado o meu querer, a minha vontade, assim, e poder fazer junto com as outras pessoas. Isso para mim acho que foi o que mais mudou, assim, né? De ficar satisfeito, assim, né? Porque até naquela questão que eu falei da marmitaria, quando eu comecei a fazer a marmita pensando na pessoa que ia comer, começou uma maneira completamente nova de trabalhar para mim, né? A marmita estava fazendo para alguém comer, né? Se não tivesse ninguém que ia comer a marmita, não ia fazer uma marmita, né? É uma conversa até meio, parece que óbvia assim, né? Mas chegando na hora do trabalho ali, ficava vendo a marmita, né? A marmita acabou, né? Concluir a tarefa, né? É uma maneira de ver assim, né? Concluir a tarefa, né? Mas isso não é isso que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo uma coisa para alguém, né? E aí, quando começa a ver isso, assim, quando eu senti que começou a mudar, assim, né? E aí, para mim, começou a tanto fazer se eu trabalhava na horta, se eu trabalhava na marmita, né? Já não fazia mais diferença, assim, a coisa que eu estava fazendo em si, assim, né? Como é que eu podia aproveitar melhor esse eu para atender ao desejo de alguma pessoa, assim, né? E aí, acho que isso foi uma diferença muito grande, assim, né? Então, agora o Gabriel Siqueira. O Gabriel, tudo bem? Salve, Gabriel. O Gabriel também faz parte da DEM. Gabriel, você pode fazer a sua pergunta pessoalmente. Se quiser também aproveitar e falar um pouco sobre o Jen, que eu falei mal e mal aqui, um pouquinho sobre Jen, né? Então, o Gabriel, que representa a Jen aqui no Brasil, poderia falar também e fazer a sua pergunta, por favor, Gabriel. Boa noite, Romeu. Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está aí online. Eu sou Gabriel Siqueira e eu estou diretor de comunicação da GEM, da Global Eco Village Network. E aí eu vou falar bem brevemente também, porque acho que nem é muito objetivo, mas só um convite para acessarem ecovillage.org/impact, né? Que é Ecovilla em inglês, Ecovillage com 2 L's. Depois eu escrevo no chat aí esse endereço certinho, ecovillage.org/impacto, só que sem o O no final, né? Impact. Que tem um levantamento do impacto de, acho que está umas 80 agora, ecovilas do mundo, que já preencheram esse levantamento do impacto das ecovilas no mundo. Que acho que é uma coisa bem interessante. Fora isso, tem um mapa das ecovilas de todo mundo aí, então o objetivo da Global Eco Village Network é disseminar os múltiplos modelos e soluções que são desenvolvidos aí pelas ecovilas, né? E o As One acho que é uma que é muito inspiradora aí. E toda vez que eu ouço alguém falando sobre a comunidade As One, eu já tive o privilégio de ter essa conversa algumas vezes com o Romeu e com o Alan e com o pessoal do Japão também, e eu sempre fico com uma sensação assim, não é possível que isso existe, né? E que é tão simples, né? E toda vez assim, as pessoas tentam fazer as perguntas mais que vão nos lugares para ver se conseguem achar alguma coisa, e as respostas são sempre tão sensatas e quase óbvias, assim, né? É o que eu quero fazer pelos outros, é o que eu tenho vontade, é o meu respeito, é o respeito ao outro. Pô, isso aí parece senso comum. A nossa sociedade deveria ser assim, não sei por que não é. Mas aí fica quase um conflito interno, assim, né? Não é possível que isso existe, é possível ou não. E eu sou da área de administração, então a minha pergunta vai nessa linha do não é possível que isso é viável,
economicamente. Então, eu fiquei na dúvida se vocês conseguiram, com essa história do restaurante, da marmitaria, de tornar as contas delas azuis, com essas estratégias que vocês desenvolveram aí, né? Parece ter sido muito orgânico e muito legal o processo. E aí também fiquei pensando nessa loja que você comentou, né? A loja da comunidade, que é tudo de graça. E aí, como que essa loja é viável, se é tudo de graça, né? Fiquei com essa dúvida também. E não sei se você pode dizer ou não também sobre a economia da fazenda, né? Que eu também estou entendendo que eles também estão fazendo igual na marmitaria lá, fazem pensando nas pessoas que vão consumir as verduras e as plantas que eles estão plantando. E como que fica viável a fazenda também, enfim. E como que você pagar o seu aluguel? Sei lá. É isso. Beleza, Gabriel. Prazer. Espero que alguma hora a gente se encontre pessoalmente aí, né? Eu quero muito. Demorou. Na parte da administração da fazenda, eu não participei diretamente, né? Mas eu acho que é bem parecido assim com o que foi na marmitaria, né? Que eu entendi que estava acontecendo ali, assim, né? Porque o Nakai-san, ele falava assim, como será que a gente pode vender mais? E aí tinha um outro que ele falava assim, como será que será que não tem alguma coisa para a gente abaixar o custo? Que a gente pode economizar? E aí, o que aconteceu? Essa pergunta que era dele virou uma pergunta minha. Aí eu e o outro menino, e quem estava nessa reunião, e as outras pessoas que a gente começou a conversar, essa pergunta se espalhou pela marmitaria. Então, assim, tinha lá uma luva que era mais cara, assim, né? Então, uma coisa assim, ao invés de falar assim, não pode usar essa luva porque é cara, as pessoas começaram a entender assim, eu não vou usar essa luva porque para poder economizar um pouco aqui. Virou uma coisa que vinha de dentro da pessoa, né? Então, assim, saiu do mundo assim de falar vamos fazer assim, vamos fazer assado, que às vezes até move a pessoa, mas é diferente quando ela usa a cabeça dela para ir na direção que todo mundo está querendo ir, né? Então, assim, virou uma coisa que começou naquela reunião, mas ela se espalhava pelas outras reuniões, se espalhava pelo ambiente todo, uma coisa de cada pessoa se mover autonomamente para poder realizar o que estava afim, né? Acho que eu acompanhei isso uns 2 ou 3 anos. Ultimamente tinha mudado um pouquinho, assim, né? Os últimos meses estava entrando no... Assim, não era muita coisa, mas estava entrando no azul, assim, né? Então, dava para ver que estava fazendo um efeito na prática, assim, né? E aí, o que você perguntou com relação a questão do meu aluguel, até lá do ambiente lá do espaço comunitário, né? No meu caso foi assim, tem gente que recebe salário, né? Tem cada pessoa se conversa com ela e se acha uma maneira de viabilizar a economia, assim, né? Tanto individual, mas esse individual ele também está inserido numa economia coletiva, assim, né? Não, o dinheiro, se tem em algum lugar sobrando, ele vai para onde está faltando e vice-versa, né? Mas no meu caso bem prático era assim, eu deixei para o pessoal pagar todas as minhas contas, então eles pagavam meu aluguel, pagava tem uma pessoa que centraliza isso, né, até por essa questão de comunidade, para facilitar, né, uma pessoa que tem facilidade com burocracia. E aí o que eu fazia era assim, quando eu precisava de dinheiro, eu ia lá e pedia. Eu tô a fim de dinheiro para me dar aí um tanto aí que eu vou passar o mês, assim. Ou então, eu tô pensando em ir para o Brasil agora, preciso da passagem, né? Então vamos ver, vamos comprar a passagem e tal, assim, né? Então, para mim, era uma coisa bem mais fácil, assim, né? E, inclusive, essa parte do espaço comunitário também estava nisso, assim, né? Então, eu já ia usar lá e não precisava, ficava desse jeito, assim, né? Aí tem outras pessoas, mas esse dinheiro que banca esse espaço comunitário, ele vem tanto da marmitaria como da fazenda, né? Então, essa parte, a economia, o que viabiliza economicamente ali a comunidade são essas empresas, né?
Então, assim, a compra de carro, compra de casa, é tudo feito com o orçamento das empresas, assim, né? Será que é mais ou menos isso? Então, dando continuidade aqui, o Henrique. Henrique quer fazer a sua pergunta pessoalmente aí? Eu faço sim. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Romeu. Salve, Diegão, saudade. Eu sou Henrique, eu sou promotor da Bayer aqui no Mato Grosso. E eu queria saber, Diegão, qual que, pensando nesse choque de cultura aí que você teve, essa dificuldade que você teve de se adaptar aí à cultura japonesa, qual foi a coisa que você mais sentiu falta da cultura brasileira perante a comunidade que você estava vivendo? E aí, Goi? Quanto tempo, hein? Pô, Salve. se eu falar isso, vão falar que eu tô puxando o saco, mas o que eu mais senti falta era dos brothers, né? Mas é isso, né? Assim, chegar num lugar assim que você não conhece praticamente ninguém. E aqui, quando eu falava assim, que eu cumprimentava meus amigos dando a mão e depois um abraço, assim, de chacoalhar, assim. E lá no Japão as pessoas cumprimentam assim, né? Fala assim, né? Então é bem diferente do que eu estava acostumado, assim, né? Acho que teve muita coisa, assim, a palavra, esse tipo de relação, né? Acho que foi tudo isso, assim, que meu cérebro não entendeu, né? Que eu acordei lá, de repente, do dia para noite eu estava no Japão, eu sonhava com o Brasil, mas e a realidade que eu estou vivendo ali, o cérebro não entendia o que estava acontecendo, assim, né? Teve esse choque, essa pane, assim, né? Então, Mas foi a saudade do afeto brasileiro, tio? saudade do afeto brasileiro e das pessoas próximas, né? Família, amigos e família. É isso aí. Beleza. Daqui a pouco nós se encontramos. Fechou. E do Rony. É nóis. Valeu, velho. José Dimas, será? Eu já encerrei minha pergunta. Opa, boa noite a todos. Eu não estou ouvindo. Boa noite. Então, o José Dimas já fez a pergunta? A que eu escrevi, é isso? Isso. Eu fiz duas perguntas. Como é que se dá a sustentabilidade do projeto em si? Tem mais de um patrocinador do projeto? Como é que se dá assim, inicialmente? Houve mudança no patrocínio? Até que ponto é autossustentável? Você tem conhecimento disso? Essa pergunta foi a mesma que o Gabriel fez, né? Ele falou sobre a questão da fazenda, da marmitaria. Eu não sei se você acompanhou. Tá, você considera respondida a pergunta? Considero respondida. Já foi feita, considero respondida. Tá ok. Bom, o Ronaldo, então, é o próximo. A curiosidade é justamente na prática, né? Você veio de um certo padrão brasileiro, de uma sociedade, e estar lá praticando, né, digamos, total liberdade, né, livre-arbítrio. Como é que foi isso? Se foi fácil ou é mais fácil alguém te falar o que fazer? O que isso impactou, mudou em você, essa percepção e essa liberdade de autogestão, né, em conexão, claro, com todos à sua volta? Uhum. Esse ponto também, eu acho que ainda também estou no caminho, assim, né, de descobrindo realmente esse estado
autônomo, livre. O que será isso, assim, né? Acho que acho que talvez, assim, tinha algumas coisas que eu achava até mais fácil, assim, né? Quando fazer, por exemplo, ali, quando eu estava sendo pontual no horário, né? Era porque, assim, se eu não chegasse no horário, tinha uma coisa que mesmo sem ninguém me falar, dentro de mim tinha uma reação, assim, né? De eu ficar, mesmo sem ninguém me falar nada, isso, dentro de mim, eu ficava ansioso, eu ficava angustiado, né? Mesmo com as pessoas falando mesmo assim, tudo bem se atrasar, cara, tudo bem se chegar depois da hora. Mesmo ouvindo isso, essa reação ela acontecia dentro de mim, né? Então eu acho que tinha uma coisa muito profunda, muito enraizada, né? E eu acho que tem várias assim ainda, né? E no começo então era mais fácil chegar na hora para não precisar ter esse sentimento assim, né? Só que era aparentemente mais fácil, né? Viver nessa condição, né? Nessa obediência, assim, né? E conforme eu vou experimentando coisas que são realmente que vêm de dentro de mim, sem precisar estar me adequando às coisas de fora, eu sinto que cada vez vai ficando mais leve, mais claro, vai tendo mais espaço para as outras pessoas dentro de mim. Esse eu acho que é uma caminhada que ainda me considero no meio do caminho ainda, assim. Beleza. Valeu, obrigado. Bom, o Gabriel está fazendo um comentário aqui, né, que a Azon Community é a sociedade parentética do Guerreiro Ramos na prática, né? Legal, Gabriel. Um sonho. Bem, eu vou pedir, então, agora para o Miguel, né, que também faz parte aqui da Community Azon, para fazer uma explanação aí sobre a Vila Paraíso, que é um próximo evento que vai ocorrer agora com os jovens. Por favor, Miguel. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu conheci aqui, né, as pessoas através da Vila Paraíso quando eu tinha 10 anos, né? Então, vim aqui passar as férias junto com o Jota, que era meu vizinho, e aí ele vinha na Vila Paraíso, eu quis ir junto. E a partir daí comecei a vir aqui todas as férias, né? Isso foi em 94, né? A primeira vez que eu vim participar de uma Vila Paraíso. De lá para cá, eu tenho uma vontade muito grande assim de fazer a vila e de viver isso junto com as pessoas. Então, eu estou com 39 anos e tenho feito bastante isso junto com os meus amigos. Agora, né, depois dessa época aí de pandemia, ficou sem ter Vila Paraíso e esse ano a gente está retomando, né? Então, a gente já se encontrou com as pessoas que têm esse desejo, essa vontade de fazer Vila Paraíso, a gente começou a juntar para se preparar para o retorno dessa nova fase da vila, né? Então, a gente, no primeiro final de semana de maio, a gente fez um primeiro encontro onde a gente pôde conversar bastante, né? Matar a saudade, ver como cada um está, se ouvir, ver como o estado de cada um, e aí eu acho que foi um primeiro momento, assim, né? Agora, no último o final de semana passado, a gente fez um segundo encontro, a gente pôde pesquisar mais sobre conversa mútua, né? E a partir daí começar a desenhar essa Vila Paraíso, que é esse espaço junto com crianças, com jovens que podem vivenciar um pouco desse ambiente onde cada um pode ser o que quer ser, né? E a gente está nesse momento preparando nossos corações para a vila que vai acontecer dia 28, 29, 30 e 31 de julho. Vai ser uma vila para o pessoal de 15 a 20 anos, né? E a gente saiu desse último encontro com vontade de se reunir mais uma vez antes da vila, continuar essa pesquisa, continuar cultivando esse momento de estar em roda, conversando, né? E também de expandir isso.
no nosso grupo de WhatsApp, a gente começou a botar em prática essa conversa mútua e elaborando como apresentar isso para as pessoas, né? E aí, esse texto foi feito lá com muitas pessoas pensando junto. E aí eu vou ler, porque eu acho que ela conseguiu transmitir um pouco do que é a Vila Paraíso, né? A Vila Paraíso é uma imersão para crianças e jovens que acontece na Vila Manguiche, aqui em Jaguariúna, na comunidade Azuan. Ela emerge do desejo genuíno das pessoas que se reúnem para conversar, se escutar e assim proporcionar um ambiente para que os jovens se sintam livres e acolhidos em ser quem realmente são. Uma experiência de estar juntos, sem pressão, regras, distrações, como internet, games e cheio de atividades para preencher o tempo. Aqui o foco é estar consigo mesmo e com o outro de um modo relaxado, para deixar brotar a vontade, a criatividade e entrar em contato com a natureza do lugar, com as hortas, com as galinhas, voltar a atenção para o real, poder se perceber parte do ciclo da vida. Então, a Vila vai acontecer aí de 28 a 31. Estamos começando a expandir. Se você conhecer alguém que está nessa faixa etária, quer ter essa experiência, a gente vai receber com o maior carinho. Então, convidem quem vocês gostam para estarem junto com a gente. Beleza, então, sobre Vila Paraíso. E agora, para finalizar, eu vou pedir para o Alan, né, falar sobre o calendário, os próximos eventos, as próximas atividades da Escola Science e da Rede Azuan no Brasil. Bom, gente, então tem o próximo evento, né, da Escola Science e da Rede Azuan, o Seminário Azuan, que é esse ambiente, né? Isso que o Miguel leu sobre Vila Paraíso de criança, pode dizer para os adultos também, né? É uma semana de imersão que objetiva como é que eu sou mesmo, essencialmente, né? E o que impede de manifestar esse eu, né? Então, a gente cria esse ambiente de relaxado e folgado de calma e tranquilidade para que possa realmente fazer essa pesquisa, como é que eu funciono, por que vem essas reações de... Às vezes você não quer ficar com raiva, mas fica com raiva, né? Você não quer enroscar com a pessoa, mas acaba enroscando com a pessoa. Mas por que isso acontece, né? Então, nesse ambiente, a gente tenta, então, o que tem dentro da gente, como é que a gente funciona para pesquisar, então, como é que seria essa relação humana que todo mundo deseja, né? Então, o próximo seminário está programado para setembro, na Semana da Pátria. Eu vou mandar o link da Rede Azuan para vocês, eu tenho contato com vocês, né? E é um convite para fazer essa pesquisa, né? A partir dessa pesquisa, na verdade, tem vários outros cursos da Escola Science de aprofundamento, mas quem estiver interessado de realmente começar essa pesquisa, eu faço esse convite para vocês todos. Era isso. Bom, então era isso que a gente tinha programado para hoje, né? Estouramos um pouquinho o tempo, mas agradeço a presença de todos, a participação de todos, e vocês podem também, né? O Alan vai entrar em contato, e através do site também do Instituto de Pesquisa, do Instituto Science aqui do Brasil, Escola Science, né? Vocês podem estar acompanhando. Então, agradeço a todos, boa noite, e muito obrigado aí pela participação de todos. Alguém quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu queria agradecer a todo mundo que veio ver aí. Tem muita gente que eu não vejo faz tempo, mas obrigadão e um abraço para todos. Mais uma coisa, eu queria tirar uma foto, printar a foto do mundo. Quem tá com a câmera desligada, dá para abrir e fazer um tchau para todo mundo. O japonês não pode deixar de tirar foto. Sempre. Tchau. Obrigado. Feito. Um abraço a todos. Até a próxima. Próxima.